Gente, hoje é dia de festa, é dia de comemorar, é dia de festejar, é dia de estar com os seus, com os nossos. Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, Fala e aí pra ver se você? tá todo mundo te ouvindo. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Primeira vez no Tudo canal, bem? gente? Sejam bem-vindos, viu? Quem tá chegando agora. Venham sempre. Oi, Sérgio! E aí, Erasmo, tudo ótimo? Como é que tá? Tudo Primeiro bom, dia Lu? vinte e Tudo bem, cinco graças de a Deus. maio. Pois é, querido. Olha, tô muito feliz, viu, que você tenha aceitado o meu convite. O Eu que pessoal tá aqui, agradeço a ó, você. polvoroso, querendo muito conhecer a tua história. Eu já conheço a sua história, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, agora é a sua vez de falar. Erasmo, conte-nos um pouco sobre você. Então, eu sou professor, eu sou pedagogo e tenho 38 anos, moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamada Cachoeira de Macacu, né? Sou do Rio. E esse é o mês, ó, são três coisas interessantes que aconteceram o mês de maio. É o meu aniversário, dia 3 de maio eu faço aniversário. 25 de maio é o Dia Nacional, né, da adoção, e eu fui buscar o meu filho no dia 4 de maio. Que maravilha! O mês de maio, então, vai ser um mês marcante para você, hein? Verdade, verdade. Então, vou continuando aqui, contando a minha história. Desde bem pequeno, né, assim, adolescente, eu queria muito que os meus pais adotassem. Eu queria ter outros irmãos, né, mais irmãos. Mas não acontecia, né? Não acontecia não pôde, né? Na época meus pais não podiam. E eu cresci com esse pensamento de adotar, de ser pai por vias, né, da adoção. Sempre pensei nisso. Não sei porquê, mas eu sempre, desde pequeno, pensava nisso. E eu fui crescendo, crescendo, e quando chegou o momento, ano passado, quando eu fiz aniversário, 37 anos, eu pensei que já precisava de dar dar uma nova vida, né? Eu precisava depois de ter conquistado a minha casa, todos os projetos que eu tinha planejado durante a minha vida, eu tinha conseguido. Existem outros, né, claro, mas precisava de alguma coisa a mais, tava precisando de aumentar a minha família, né? Vamos dizer assim. E foi quando eu pensei em entrar e ir ao fórum para poder saber o que eu tinha que fazer. Até então eu só assistia vídeos no YouTube, pesquisava, mas assim, eu não sabia muito o que fazer. Aí eu fui lá no fórum e me informei a respeito do que eu tinha que fazer. Aí eu fui em junho e a partir de junho do ano passado eu entrei com o processo. E levou 6 meses mais ou menos para minha habilitação para eu receber minha habilitação, né? 6 meses. Foi 6 meses. Porque aqui Nossa, a que cidade é incrível essa pequena. história. É pequeno, né? E em 5 meses o meu filho surgiu para mim. Tem também por conta tem por conta também, assim, eu tentei assim, durante um tempo eu venho buscando nos grupos de busca ativa, né, tentando me aproximar de alguma criança, né? Mas não acontecia porque não era a hora, né? Não era a hora de acontecer. Então, Sim. eu entrei, né, com essa. Às vezes eu fico tentando ler aqui o que está aparecendo, eu tenho que focar em você para eu poder eu não perder. E tem muita gente, as pessoas querem falar. Que legal. Dizer que tá Então. todo mundo Ai, feliz, tá todo mundo comemorando essa sua realização tripla nesse mês, né? é Afinal de verdade, contas, né? é Muita verdade. novidade num mês só. E ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente que, além de te conhecer, tá aqui para ouvir a tua história, para conhecer o canal lá da Ação. Inclusive, alguém já abriu a porta e veio aqui. Quem dá oi? Quem dá oi? Não, não quer? Então, mas de qualquer forma, pode vir. Quer vir pro meu copo. Mas de qualquer forma, isso é muito E aí, neném, bacana. tudo bem? Ah, eu tô com o fone, ela não tá te ouvindo. Ah, Eu queria te fazer é uma verdade. pergunta. Pode fazer. Você ingressou com a documentação, em 6 meses conseguiu, né, a chancela da habilitação, em 5 meses Isso. encontrou seu filho.
que é isso, assim? Você considera a idade do seu filho adoção tardia, por isso que você diz que foi rápido ou não? Você foi mudando de perfil após a habilitação, por querer, através Então, da busca ativa? eu sou uma pessoa muito consciente, né? A gente para adotar, a gente precisa ser muito Mentira. consciente, né? E eu fiz assim, quando eu fui fazer a entrevista com a psicóloga e assistente social, inicialmente eu coloquei o meu perfil de 0 a 8 anos de idade. Mas Bem eu disse para abrangente, elas né? eu disse para elas o seguinte, que se porventura eu conhecesse uma criança maior de 8 anos, isso ficou registrado no meu estudo social, né, e psicológico. Tá. Que se eu conhecesse uma outra criança maior, eu me encantasse por ela, eu poderia, né, adotá-la até uns Tentar, 12 né? anos de idade. Tentar, né? Tá. E foi feito assim. Ficou inicialmente até 8 anos de idade. Aí foi quando eu comecei a pesquisar no Facebook, fui procurando, fui buscando muitas informações. Aí eu encontrei um grupo até, né, que é o grupo até, que eu encontrei ele no Facebook. E foi lá aí foi o primeiro grupo que eu entrei e fiz parte ali de um grupo de apoio online, né, vamos dizer assim. Sim. Então lá eu comecei a aprender mais, ouvir as cegonhas, ouvir as técnicas que fazem parte, os advogados, enfim. E fui pensando assim, e como eu sou professor e trabalho em uma escola, eu pensei, eu posso, por exemplo, adotar uma criança maior, né? Assim, pensei, porque eu trabalhava na escola e eu via ali como que eles agiam, né? E fui pensando, como que eu poderia fazer? Então, cadê você, Lu? Ah, tá. Apareceu, que deu uma... Aí eu fui e perguntava às crianças assim, quantos anos você tem? Para poder saber mais ou menos a idade, né, como que eu iria me portar com aquelas crianças. Aí eu fui, um belo dia, liguei para a comissária de justiça da minha cidade e pedi para ela que eu queria aumentar o meu perfil. Queria botar de 0 a 12 anos de idade e 11 meses. Tão bonitinha. Aí, enfim, aí foi assim, a gente mudou. E eu considero, sim, o meu filho como adoção tardia, porque a adoção tardia a gente vai dizer que assim, acima dos 2 anos de idade, né? Que já começa a entender dependendo as coisas. da comarca, sim. Então. Que tem algumas que diz que é 9, outras que é 5, sim, né? E depende muito, depende muito do grupo, né? Alvo deles. Isso. Isso aí. Então, aí eu fui e nesse grupo, por exemplo, que eu faço parte ainda, dizia que era de 9 anos para cima, né? Adoção tardia. E foi quando eu iniciei e pedi que mudassem esse meu perfil. Aí eu fiquei aguardando. Às vezes aparecia buscas e eu tentava, mas não conseguia, por eu ser solo. Aí às vezes as crianças queriam um pai e uma mãe, e eu sou sozinho, né? Então aí as cegonhas falavam assim, a criança, eles falavam com as técnicas do fórum, e as técnicas diziam que as crianças desejavam pai e mãe. Então aí eu não conseguia. E eu continuei, né? Fui continuando, até que em março, finalzinho de março, foi quando eu estava de manhã tomando meu café, eu encontrei uma busca, né, do meu filho, dizendo que existia, né, uma criança lá no dia, estava dizendo que ele tinha 12 anos de idade, mas na verdade ele tinha recém feito 11 anos de idade, né? Aí foi quando eu entrei em contato com a cegonha e naquele mesmo dia o fórum me ligou, perguntando se eu tinha interesse realmente, né, em adotar, e aí as coisas aconteceram. Tinha que ser, né? É engraçado verdade. você falar, porque
você também teve, né, um apoio de buscar, né, nos seus alunos, nas crianças do seu convívio, uma certa, até mesmo uma afinidade. Qual a idade que afina mais, né? E aí Uhum. você conseguiu amadurecer, isso é importante. Porque tem Sim, pessoas que ficam idealizando o bebê, sonhando, e aí quando vive na prática, claro, vai se adaptar, mas talvez, né, se pensar em amadurecer melhor esse perfil, quando chegar o momento, você pode já estar mais adaptado, apropriado para aquela faixa etária, porque você pensou realmente que você não exatamente. quer manter só um sonho, talvez, de infância de carregar um bebezinho, mas Uhum. de pensar, né? Quais são os pontos positivos de uma adoção tardia. Muito Exatamente. interessante isso que você E, disse. isso que você está falando é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo e que, assim, a gente não pode. Eu não aumentei o meu perfil porque eu queria que meu filho chegasse rápido. Eu aumentei o meu perfil porque eu sabia que eu poderia dar conta até certa idade. Entendeu? Porque, assim, muitas pessoas, a gente vê que eu faço parte de um outro grupo onde eu sou administrador, que é o Adote Amor, grupo de apoio Adote Amor, que é do WhatsApp, que às vezes as pessoas procuram você no privado e perguntam assim: se eu disser que eu quero adotar uma criança maior, vai ser mais rápido? Mas não é para ser mais rápido, tem que ser assim, você tem que estudar, sabe? Você tem que estudar, você tem que ver eu como professor, você também deve saber disso, que assim, existem as fases da criança, né? Meu filho tem 11 anos de idade, ele fica oscilando entre coisas de criança e coisas de começando a adolescência, né? Não vou dizer que é pré-adolescente, porque não existe pré-adolescente, né? Mas assim, nessa fase aí de transição. Então, em momentos ele diz que ele não é mais criança, mas às vezes faz coisas de criança, né? Então, isso assim, então os pretendentes, né, precisam de ter essa ciência, de estudar, de buscar quais são as fases, o que eu consigo dar conta, né? O que eu consigo dar conta? É óbvio que a sua filha uma hora ela vai crescer, né? Mas só que assim, você, quando deu o passo, você sabia, né, que naquele momento você ia dar conta daquilo, né? Então a gente tem que pensar assim. Eu pensei assim, nesse caso, né, que eu ia dar conta naquele momento de uma criança até 12 anos de idade. Acima, eu não sei se daria, meu filho vai crescer, mas eu também sabia, até participei de uma outra live esses dias, aí ela me perguntou, ela já fez até com você fez com ela, não sei, com a Luciênia, né? Que ela perguntou para mim assim, por exemplo, mas você botou de 0 a 12, você imaginou que poderia chegar uma criança menor? Sim, poderia chegar uma menor. Mas eu sabia também que a probabilidade de chegar uma menor seria muito maior, muito menor, né? De acontecer. Então, eu aceitei. Eu decidi adotar até 12 anos de idade porque eu tinha ciência de que eu ia conseguir dar conta, entendeu? Tem horas que é meio frenético aqui, sabe? Tem 21 dias juntos. Temos 21 dias juntos, mas tem dia que tá meio frenético. Tem dia que é meio frenético. 21 dias, que marco. Bom, e hoje você é um pai de menino. Você sempre sonhou em ser pai de menino ou não? Para você é indiferente? Como você vê? Você vê diferença nessa criação? Então, eu vou dizer para você o seguinte: quando eu era mais novo, eu pensava em ser pai de menina. Um exemplo. Apesar do meu perfil estar dizendo que não tinha etnia, era indefinido, sexo também, entendeu? Enfim. Mas eu vou dizer para você que no meu interior, lá no fundinho, eu pensava assim, porque eram duas crianças, né, que eu tinha botado até duas crianças. No fundo, eu pensava assim, se for um menino, eu vou ficar feliz. Se fosse uma menina também. Até mesmo por conta da... Minha mãe ficava muito preocupada se fosse uma menina. Até mesmo por conta das... São, assim... É mais porque, assim, minha mãe já é uma pessoa, tem 60 e poucos anos. Ela achava que eu não ia dar conta de ser pai de uma menina. Porque quando chegasse, por exemplo, na puberdade, para contar, para conversar, mas só que a gente hoje, né, nosso pensamento é aberto, né? Então, assim, sim, isso não tem diferença. Se você é mãe de um menino... de antigamente, né? Exatamente. Se você é mãe de um menino, se você for contar coisas para os meninos, como que você vai ser mãe de um menino e não conversar? Eu falei para ela assim, eu não sou filho da senhora, a senhora não me instruiu,
eu sendo homem, como que eu não posso instruir uma menina, né? Mas assim, dizer assim, específico que eu gostaria de ser menino ou menina, não necessariamente, né? Não necessariamente dizer que se era menino ou menino. Eu fiquei feliz porque eu tinha entregado para Deus assim, o que ele mandasse para mim, né? Eu ia ficar feliz. E se a gente for pensar também em considerar a quantidade de meninos para adoção e meninas, a preferência, não sei também até onde que isso é verdade, até onde não é, né? Mas assim, que a preferência às vezes por menina e os meninos não. Mas assim, isso não era a questão. Então assim, meu filho veio para mim e eu tô feliz com ele, entendeu? É um amor de criança, sabe? Assim, a gente parece estar, apesar das rusgas que acontece, sabe? Em alguns momentos, assim, as rusguinhas, né? Mas assim, é como se a gente já tivesse muito tempo junto, né? Muito tempo junto. Legal. É legal você falar, né? Porque acontece mesmo, ainda mais dependendo da faixa etária, as rusgas são diferentes, né? Quando a Tatá chegou, ela tinha também um momento dela de se reconhecer, novo espaço. Ela tinha uma questão de birra, porque naquele primeiro momento era tudo para ela. Então, em alguns momentos ela fazia sim birra, porque ela queria algo que eu não queria dar naquele momento para ela. E aí ela, não, eu quero, e começava a chorar. Então passa, né? São fases, etapas. Então são rusgas do mesmo nível. Só muda um pouco a forma como você encara isso, mas que é para o aprendizado, tanto da criança quanto da pessoa que está cuidando, do pai, da mãe, enfim. Exatamente. E isso que você... Pode falar. Não, você só ia fazer uma observaçãozinha. Que conselho que você dá para quem é pai de adolescente recente, como lidar? Porque então, tá vivendo aí também um mistério, né? Ele deve estar aí com um misto de sentimentos, ele é uma criança aberta, você você como pedagogo também já tem esse olhar um pouco, né? Como que é isso? Que conselho você daria para futuros pais ou que estão na mesma situação que você, que acabaram de entrar em contato? E como que é? Você falaria, vai passar, é tranquilo, é normal, vai ter crise? Que conselho você dá? Então, hoje as crises que acontecem ou qualquer situação assim inesperada, mas que eu já sabia que poderia acontecer, o que me ajudou foi eu ter estudado e ter participado e participar de grupos de apoio. Porque, por exemplo, esses dias aconteceu uma determinada coisa, porque assim, ele não está completamente alfabetizado. E eu preciso de estar com ele nesse momento, sabe? E teve um dado momento que a gente estava estudando e ele não estava dando atenção devida ao estudo. Eu sempre converso com ele, digo que eu amo, que eu estou fazendo para o bem, que é para ele ser um homem, sabe? Não precisa dele se tornar doutor nem nada, mas que ele precisa de aprender a ler o mundo, ele precisa de entender como que funciona. Teve um dado momento que eu falei um pouco mais sério com ele, ele começou a chorar e disse para mim que quando ele fizesse 18 anos ele ia voltar para São Paulo, de onde ele veio. Assim, no momento eu senti assim bem, eu me senti mal, mas eu sabia que isso poderia acontecer, sabe? Então assim, por eu ter estudado e participado de grupos, eu sei que isso ia acontecer. Como hoje, por exemplo, nós estávamos tomando café, ele começou a contar sobre a família biológica, entendeu? Então, se eu não tivesse ouvido os relatos de pessoas que já passaram por isso, ter estudado, eu ia levar um susto e ia pensar o que eu vou fazer nesse momento. O que eu fiz foi ouvir, e depois que acabou de ouvir algumas coisas que ele falou, eu pontuei e falei assim, isso não é, por exemplo, ele falou que ia pra pracinha sozinho. Aí eu falei assim, mas uma criança não pode andar sozinha, ela precisa de um adulto com ela precisa ser instruída por um adulto, etc, etc e tal. Então eu digo para os pais, ou futuros pais, que acabaram de receber os seus filhos adolescentes, que a primeira coisa, assim, se for em relação à família bio, de chegar, de ouvir e não questionar. Não questionar. E sempre dizer que, independente do que falar para você, você se colocar dizendo que você ama, não falar mal da pessoa, sabe? Porque assim, você tem que ser diferente do que ele viveu. Eu penso assim, sabe? Eu não posso, por exemplo, ficar criticando e massacrando, porque ele próprio, ele vai criar estratégias dentro dele, pensamentos que ele vai falar assim, o meu pai é diferente do que eu vivi.
o meu pai está fazendo melhor do que eu já vivi. Então, ele vai refletir isso mesmo, porque assim, tem como refletir. E mesmo uma criança menor, quando ela crescer, ela vai lembrar, porque as memórias ficam, né? As memórias vão ficando na mente das crianças. Então, assim, para não se desesperar, se você faz parte de algum grupo, continua fazendo. Se você ainda não faz, procura um grupo, vai ler, vai assistir um vídeo, né? Onde está falando, porque o problema todo, Lu, é que às vezes, aquilo que você falou lá atrás, que muitas pessoas romantizam a adoção. É bonito, sim, só que assim, você não pode ficar romantizando e querer apagar a história do seu filho. Que ele tem uma história, ele vai ter história o resto da vida. E eu também sou uma pessoa muito consciente de que se ele chegar aos 18 e falar assim, pai, eu quero ir procurar a minha família, eu quero saber como eles estão. Eu vou falar assim, estou junto com você, vamos lá. Sabe? Porque não tem como rabiscar isso da família dele. Se ele falar que não quer também, eu não vou brigar, sabe? Então, assim, quando você entra no mundo da adoção, você adota a criança, você é adotado e adota toda a história dela, você não vai apagar, né? Então, isso é muito importante, que a gente precisa de ter ciência. E é isso, os pais que estão desesperados, buscam ajuda, buscam terapia, né? Terapia é importante fazer, porque se você não está conseguindo lidar com uma situação, busca ajuda. Tem vários grupos em WhatsApp, né, de apoio, tem os grupos presenciais, apesar de agora, nesse momento, estar com a pandemia, mas às vezes tem algumas lives, está tendo muitas lives interessantes, né? Tanto no YouTube quanto no Zoom. No YouTube, não, no Instagram, né? E no Zoom e tal. Agora acho que as pessoas não têm mais desculpa, né? Porque antigamente as pessoas falavam, eu não consigo ir, é longe, é complicado. Agora não, gente, agora tá tudo online, inclusive essa semana tá tendo, né, vários seminários, o ENAPA aconteceu. Exatamente. Semana. Então, assim, tem muito material, gente, para quem quiser ver à disposição em diversos horários, é só procurar que você acha. Palestras, depoimentos, põe no YouTube, adoção, que vai aparecer uma infinidade de vídeos, e é só, como o Erasmo falou, assistir, absorver a informação, a experiência do outro também pode servir para você. Exatamente, exatamente. E aí eu te pergunto, Erasmo, o que mudou na sua vida depois da chegada do seu filho? Tudo. Tudo, exatamente tudo. Esses dias eu, conversando mesmo com a minha mãe, eu falei, como a gente está nesse período, né, de pandemia, a gente não tem saído de casa, eu acordava exatamente na hora que eu queria, né? Acordava na hora que eu queria, almoçava na hora que eu queria almoçar, né? Agora não, agora é tudo, né, no horário. Das 7h30, pula na minha cama e diz assim, pai, eu tô com fome. Aí eu tenho que acordar, né? Fazer o quê? Tem que acordar, eu tenho que fazer o café. Aí o que eu faço? Nós temos alguns combinados aqui. Ele gosta muito de ficar brincando no celular, né? Que criança que não gosta, né? Ficar brincando no joguinho. Como eu tinha um celular de 11 anos. Isso. Como eu tinha um celular aqui já usado, eu deixei esse celular exclusivamente para isso, para brincar com os joguinhos. Aí eu falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é acordar, arrumar a sua cama, trocar de roupa e me ajudar a dar comida para as calopsitas e para as cachorrinhas, porque eu tenho 2 cachorrinhas e calopsita. Aí enquanto eu tô fazendo café, ele faz isso para mim, aí ele volta, tomamos o café. Aí como eu tô dando aula para ele, né, além de dar aula, de mandar atividade para os meus alunos, eu sento com ele um período de manhã e à tarde para poder pegar com ele para ele avançar na leitura, porque ele precisa de avançar, né? Como a Luciênia falou, que assim, para eu focar na leitura, para ele poder aprender, porque depois que ele aprender a ler, ele vai aprender todas as outras coisas, né? Então, assim, minha vida mudou completamente. A compra que eu fazia, que era pouca, agora é muito maior, né? Eu juntava para lavar as minhas roupas, agora eu tenho que lavar roupa com muito mais frequência, né? Então são coisas que... Só que assim, eu faço com o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de ir para a cozinha fazer comida. Quando era para mim sozinho, eu tinha preguiça, sabe? Eu tinha maior preguiça. Tinha preguiça. Hoje não, hoje eu faço com prazer, né? Eu faço a comidinha dele para ele. Ele me ajuda. Às vezes eu falo assim para ele, de manhã, o café, a louça da manhã, que são pouquinhas, né? São a minha xícara dele
o pratinho que eu boto o pão para ele e tal. Aí eu falo assim, a louça da manhã você lava. Até mesmo para ele poder criando esse hábito de ajuda. Quando eu falo assim, o pai mora sozinho e você tem que ajudar o pai, porque senão o pai vai ficar sobrecarregado, né? Então, assim, ele é uma criança muito de boa escuta, sabe? Assim, se ele faz alguma coisa, aí você conversa com ele vai, entendeu? Ele vai, ouve, às vezes mesmo emburrado, mas ele ouve, entendeu? Então, assim, tá sendo muito proveitoso, até mesmo por a gente estar vivendo esse momento de pandemia, né? Que a gente vive 24 horas por dia, né? Não tem como não criar, né? E assim, tem sido muito interessante, muito, muito bom mesmo esse momento. Eu diria que o seu período de adaptação está sendo intensivão, né? Exatamente. E Exatamente. conta pra gente como foi o encontro físico, teve experiência com vídeo antes, se puder, claro, né? E Não, resume sim. como tá sendo tudo isso novo, porque tem gente que vai falar, nossa, mas durante a pandemia tá rolando, né, aproximação, as pessoas estão se encontrando, as famílias estão se formando, então agora você vai falar sobre isso. Como foi para você? Então, como eu disse, né, anteriormente, nós nos conhecemos no final, acho que foi dia 30 de abril. 30 de março, minto. 30 de março nós nos conhecemos. No dia seguinte, nós fizemos o primeiro contato via videoconferência. E a partir de então, nós ficamos 1 mês e uns dias, mais ou menos, 1 mês e um dia, fazendo a nossa aproximação. Aí eu me perguntei assim, como que eu vou me aproximar de uma criança de 11 anos de idade? Qual vai ser a abordagem, né? Como que eu vou abordar essa criança? Aí eu cheguei, pensei, falei assim, eu acho que eu vou começar com o que é o que é. Eu procurei alguns o que é, né? E comecei a fazer com ele, para poder me aproximar. Deu super certo. Ele fazia para mim, eu fazia para ele. Então, assim, durante 1 mês e uns dias, nossa aproximação foi toda por videoconferência ou ligação. Quando não tinha como fazer, nos finais de semana, quando não tinha como fazer a videoconferência, eu ligava para ele, ligava para o abrigo e conversava com ele. Nós não tivemos a oportunidade de fazer o encontro presencial, a não ser no dia do encontro, quando eu fui buscá-lo, sabe? Ah, tá. Você já encontrou no dia que foi buscar. Exatamente. Foi assim. Porque, assim, a psicóloga e assistente social, elas foram estudando, né? Foram estudando e vendo se seria possível isso acontecer. Como a vinculação foi muito grande, sabe? Foi muito grande, foi muito intenso. E a psicóloga virou para mim e falou assim, Erasmo, já chegou o momento de você vir buscá-lo. Porque ele já estava começando assim, ela até virou e falou assim, se demorar muito tempo, ele vai começar a desacreditar que isso pode acontecer. E foi quando ela virou para mim e falou assim, você começa a pensar como que você pode fazer para vir, né, buscá-lo. E foi quando eu comecei a pensar, eu convidei minha irmã e meu cunhado para ir buscá-lo comigo, né? E nós fomos no dia 4 de maio buscá-lo. Então nós não tivemos aproximação presencial, foi toda por videoconferência. Exatamente. Interessante isso. E como foi esse processo? Você ficou ansioso, que nem você falou que partiu da equipe técnica, né? De falar, e aí, vamos nos encontrar, né? Sim. Você não ficava, tipo, esperando esse dia, esse momento acontecer? Como que era? Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Que quando a gente vai né, ter o nosso filho por meio de por vias de adoção, a gente também precisa ser adotado. E eu ficava com medo dele não me adotar, né? Ele não aceitar, assim, por mais que a gente estivesse conversando, toda vez que a gente terminava a videoconferência,
eu conversava com a psicóloga, assistente social, perguntava para ela o que elas tinham achado dele naquele momento. Sabe? Como que ele tinha reagido. Aí elas conversavam com ele e me passavam. E elas também me perguntavam como que eu tinha reagido. Então as coisas foram se afinando, sabe? As coisas foram encaixando. E eu queria ter a confirmação dele. Teve alguns momentos que eu tive dúvida se realmente ele queria, sabe? Porque, assim, a aproximação foi por vídeo, né? Então, mas só que na segunda semana, quando a gente já estava conversando já, na hora de despedir, ele me despediu com um tchau, pai. Né? Então, assim, aí aquilo já me deu já um gás, né? Eu falei assim, não, as coisas estão fluindo, né? As coisas estão fluindo. Aí eu falei para ele, tchau, meu filho. E as coisas foram indo. E eu conversando sempre com a psicóloga sempre conversando comigo. E eu, assim, às vezes eu suava, ficava ansioso, ficava suado, assim, porque eu era tenso, era meio tenso. Mas tudo era gostoso ao mesmo tempo, era uma mistura de sentimentos, né? Você estava ali de frente com o seu filho, e nessa situação. Foi quando a psicóloga virou para mim e falou assim, Erasmo, colhe algumas fotos suas e da sua família e manda para mim que eu vou mostrar para ele. Isso foi mais ou menos uma semana antes do nosso encontro. Aí eu mandei as fotos da minha família, a psicóloga mostrou para ele e ele ficou emocionado, né? Ele ficou emocionado com as fotos da família, porque a psicóloga perguntou para ele assim, você gostaria de ter uma nova família ou voltar para sua família? Né? Porque as coisas foram feitas assim, muito bem feitas, sabe? Eu agradeço muito a psicóloga, a equipe técnica. Isso, a equipe técnica foi assim, de suma importância, né? De suma importância. Eu não vou dizer ainda qual é a cidade, porque para poder evitar, né? Mas é de São Paulo, de uma cidade de São Paulo. E assim, eu agradeço muito a equipe técnica do abrigo, inclusive também a do fórum, que assim, as coisas foram muito, muito bem feitas, sabe? Muito organizadas, para chegar ao ponto de eu chegar no dia 4 de maio, encontrá-lo e ele vir assim, como se a gente já tivesse, né, se conhecido já pessoalmente. Nesse momento, quando eu o vi descendo a rampinha, porque nosso encontro foi gravado pela uma equipe de reportagem da cidade, né? Foi gravado até mesmo para poder incentivar a adoção e incentivar também, no período da pandemia, os fóruns continuarem, né, fazendo as adoções, os processos remotamente. Né? Isso aí. Foi quando eu me escondi, né, dele. Quando eu vi descendo a rampa, eu não me segurei. Porque até então eu nunca tinha, né, olhado ele. Nunca tinha cara a cara, encontrado, né? Isso. Eu vi ele descendo assim, aí eu não aguentei e comecei a chorar. Quando eu comecei a... Quando eu olhei, aí eu comecei a chorar, a psicóloga também chorou muito, a assistente social, enfim. Foi muito emocionante esse dia, foi muito emocionante. Que legal. É bacana você relatar isso também, né? Porque às vezes as pessoas criam até isso, essa expectativa. De, será que quando eu ver meu filho, minha filha, eu vou ter aquelas estrelinhas brilhando, né? Vai cair uma poção mágica, né? Um dia de luz. Não, às vezes uma chamada de vídeo, uma ligação, tem o mesmo efeito, tem a mesma provocação amorosa, e aí o encontro físico é só um complemento, porque o encontro de almas já aconteceu, né? Exatamente. Muito bonita a tua história, Erasmo. Agora, sim, algumas pessoas perguntaram, mas por que ele não mostra acho que a Cris perguntou, seu filho para nós, Erasmo? Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a criança ela ainda não é destituída, e principalmente quando ainda está em processo de guarda para fins de adoção, né? Ou seja, uma guarda provisória, não é permitido você divulgar a imagem da criança,
Porque, de uma certa forma, bem, entre parênteses, ela ainda não tem, assim, você não tem do poder sobre ela 100%, né? Ela ainda está com você com uma tutela ainda provisória. Então, hoje eu tenho já, né, a certidão definitiva da minha filha. Então, isso cabe a mim decidir. Eu posso mostrar a imagem dela ou não. Já no caso do Erasmo, ele ainda está num processo de obter a certidão definitiva, que, se Deus quiser, será logo, não sei se é destituído ou não, mas enfim, eu só digo isso porque precisa se preservar a imagem do menor, porque ele tem pessoas responsáveis, e nesse momento é o juizado, é o fórum. Então, o fórum mesmo não permite, tá? Exatamente. Só para vocês entenderem. Pois é, Ritinha, tá causando aqui. Danadinha. É uma fofa, ela. Ela é. Gente, agora é um momento que, assim... Quantos anos o seu filho tem, a Magda? Ai, querida! Obrigada, Magda, do Mãe Atual, uma amiga muito especial. Tá perguntando a idade do seu filho, 11 anos, né? 11. Ah, já 11 responderam. Anos. Obrigada, gente. Tem muita gente aqui falando que não vê o momento de estar vivendo isso que você está vivendo agora. Então, assim, nós temos ainda, acho que 20 minutos de live. Eu queria ver, Erasmo, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Você quer abrir para perguntas? Oi, Pri, do Escolha de Amar. Olha, todo mundo aqui te prestigiando, falando parabéns pela sua linda história. Obrigado, pessoal. Então, como você falou, elogiando, né? Falando que a sua história é incrível, que você é um guerreiro, pai solteiro, ó. O eu.teus, oi.teus também vai ser pai solteiro. Bem-vindo ao clube. Também sou mãe solo. Então, assim, eu me identifiquei muito com você também, né? Antes mesmo quando eu comecei a seguir, eu comecei a procurar vários perfis de pessoas solteiras, de pessoas que adotavam, como a própria Luciênia falou, que assim, é muito bom a gente acompanhar e seguir pessoas que vivem o mesmo que a gente, né? Assim, muito bom. Assim, por mais que às vezes sejam casais, héteros ou homossexuais, ou os solos, o que for, mas assim, nós levantamos a mesma bandeira, né? Nós pensamos a mesma coisa, né? Falar sobre, como eu sempre falo, que falar sobre adoção é muito, muito interessante, é muito bom, e eu eu fiz um canal no YouTube para eu poder falar um pouco sobre a minha experiência, né? A minha experiência enquanto pai solteiro, e também para incentivar outras pessoas que às vezes ficam com medo ou acham que não é possível, né? Acham que não é possível. Que é possível sim você ser pai. E o mais legal é que você não precisa de ficar esperando uma outra pessoa para poder você realizar o desejo que você tem. Eu não vou ficar esperando conhecer ninguém para eu poder ser pai. Eu quero ser pai. Né? O único desejo que eu tenho hoje é de ser pai. Eu não estou pensando em nada, nem ninguém. Enfim, só quero ser pai nesse momento. E estou gostando muito porque eu tenho aprendido muito que, como eu sempre falo, eu era uma pessoa muito, muito impulsiva e assim, como eu posso dizer? De querer as coisas tudo do meu jeito, sabe? Eu tenho aprendido que eu tenho que parar e ouvir. Esses dias eu pedi desculpa para ele. Sabe? Eu pedi desculpa. Pais também precisam de pedir desculpa. Foi porque eu falei alto. Sabe? Eu falei muito alto. E aí depois eu mesmo parei e refleti assim. E nós criamos aqui um lema, que é: se a gente brigar antes de dormir, ou qualquer momento que a gente brigar, tem que pedir desculpa um pro outro, dar um beijo e um abraço. Tem que ser isso. Por mais que naquele momento aconteceu ali a situação, cada um vai pro seu canto, deixa os ânimos, né, ficarem normais, então volta depois, conversa, pede desculpa. Porque assim, eu acho que... E dizer que ama, sabe? Então, assim, criar um ambiente de amor mesmo. Né? De amor. Porque, independente, a gente fala que não deve se romantizar. Adoção, sim, claro, porque você precisa ser consciente, mas assim, você precisa de provar para o seu filho e para os seus filhos, o que for, que você os ama independente de qualquer coisa. Que combina com azul.
Por exemplo, quando ele falou que quando ele fizesse 18 anos ele ia voltar, eu falei assim, se você fizer isso, eu vou atrás de você porque eu te amo. E eu não vou deixar isso acontecer. Entendeu? E dei um abraço nele. Aí ele falou que ele não queria, mas depois aceitou. Aí eu comecei a fazer cosquinha nele e ele começou a rir, entendeu? Aí tudo voltou ao normal. Entendeu? É um teste, então, assim, a fase. Exatamente. Porque eu sou assim eu sou muito brincalhão. Então, assim, às vezes as coisas, por um lado, até positivo, porque eu consigo, sabe, brincar e levo as coisas às vezes assim de forma mais lúdica e ele vai aprendendo. Então, assim, tem sido muito legal. Eu tenho soltado muita pipa no meu quintal, que legal. Jogado futebol, né? Jogado futebol, soltado pipa, brincado de bola de gude. Entendeu? Enfim, várias coisas. Gente, ela tá descobrindo aqui o filtro, por isso que ela tá hoje enlouquecida. Aqui tem um comentário sobre você, que deve ser de algum amigo ou parente. Maurício Pereira. Você conhece? Não, por nome, assim não. Só se me acompanha no Instagram ou no YouTube, não sei. Ah, tá. Ó, a Thalita Azevedo, inclusive, é uma querida que fiz live com ela falou assim, nossa, incrível, parabéns, Deus abençoe muito. Amém. Maurício diz o seguinte, Erasmo é uma pessoa super amorosa, carismático, dedicado. Deus abençoe muito na vida. Tudo no tempo de Deus, o Pai eterno e perfeito, simples assim. Agora acho que eu sei quem é, sim. Agora eu sei, acho que eu lembrei quem é. Lembrei, Maurício, agora, acho que eu sei quem o Carlos Rafael colocou assim, história espetacular. Erasmo é um fofo, você é um guerreiro e Deus te honrou com esse papel, porque Deus confia em você. Amém. O Sérgio, que é um amigo meu. Nesses 21 dias, a criança fez alguma pergunta sobre mãe ou por que não existe uma mãe? Então, agora não foi feito, mas quando a gente estava iniciando a aproximação, ele perguntou assim para mim, você não vai se casar, não? Aí eu virei e falei assim, olha, você sabe, eu virei para ele e falei assim, você sabe que eu não sinto vontade de me casar? Nunca tive mesmo, sabe? Nunca tive vontade de me casar, eu nunca me vi casado, mas eu sempre me vi com um filho. Eu nunca pensei em casar. Aí tá, ele perguntou pra mim, você não quer se casar? Eu falei assim, eu não quero me casar, mas você, quando crescer, você pode se casar se você quiser. Entendeu? Mas eu falei assim, só quando eu fizer 30 anos. Brinquei com ele. Só quando eu fizer 30 anos. Mas não, porque quando foi perguntado pra ele se ele aceitava ter um pai só, ele disse que era melhor ter um pai só do que não ter ninguém. Entendeu? E aí as coisas estão tranquilas, assim. Eu sou muito aberto com ele, eu converso sobre tudo com ele, sabe? Sou muito aberto, assim. Quando ele vem com algumas perguntas, apesar dele ter algumas dificuldades, por exemplo, o vocabulário não vou dizer, vocabulário. O vocabulário é um pouco empobrecido por conta do que vivenciou, sabe? Às vezes tem dificuldade de compreender uma palavra tão corriqueira pra gente, assim, fica com dificuldade de entender. Aí eu preciso de fazer toda uma explicação, que aquilo significa aquilo, tá. Então, assim, aí pra leitura, isso dificulta, porque, assim, se você pronuncia uma palavra errada, quando você vai ver a palavra certa escrita, como que você vai aprender? Então eu tô precisando de fazer tudo isso, sabe? Eu preciso de ensinar a palavra correta, mostrar pra ele como se pronuncia. Aí eu falo assim pra ele, meu filho, quando você for ler, você precisa de pronunciar a palavra correta, porque quando você encontrar ela, você não vai conseguir entender. Aí ele tenta, sabe? Ele é uma criança muito esforçada, sabe? Então, as coisas têm caminhado bem positivamente. Que bom. O Léo Leandro 2016 perguntou, ele tem problemas na hora de dormir? Quais as maiores dificuldades, além do estudo? Você já comentou, né? Que às vezes uma fonética, questão mesmo do raciocínio, por conta de não ter muito estímulo. Mas e na hora de dormir? Dorme perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Por exemplo, assim quando ele chegou, os 2 primeiros dias, ele pediu para dormir comigo. Aí eu falei assim, então tá bom.
A única coisa que fez é querer me empurrar da cama, me jogar fora da cama. Assim, dando pesada, entendeu? Assim, pesada não se debatendo, mas sim me empurrando. Aí eu falei assim, aí no terceiro dia eu falei assim, agora você vai dormir na sua cama. Aí agora ele dorme. Aí de vez em quando ele pede pra dormir. Mas assim, eu às vezes sim, às vezes deixo, às vezes não deixo, pra poder ele também ficar mais independente, entendeu? Pra ele poder ter... Mas só que assim, por exemplo, Lu, às vezes tá tomando banho, pede pra eu ajudar a lavar a cabeça dele. É Entendeu? normal, né? Eu acho que volta um pouco, tem a necessidade de ser cuidado, fisicamente Exatamente. mesmo, né? É uma A carência famosa que de repente regressão, ele... né, que a gente fala. Exato, então ele vai e volta, vai e volta. É fase, Exatamente. daqui a pouco ele vai estar mais senhor Então, de si. Thaís quer tomar banho mas eu sozinha, tenho falei só quando eu fizer aproveitado. 5 anos. Eu tenho aproveitado todos esses momentos, entendeu? Ele tem 11 anos, mas às vezes ele se porta como uma criança menor. Mas assim, eu aproveito, sabe? Eu não fico assim me escabelando porque tá fazendo uma coisa que às vezes é de uma criança pequena. Outra coisa muito interessante, às vezes, quando a gente estava na aproximação, ele tentava falar um pouco como bebê. Às vezes ele fica tentando falar como bebê. Aí eu falo assim, não é assim que você tem que falar. Você vai falar direito. Fala direitinho, entendeu? Fala com carinho, né? Claro, fala com carinho para ele poder, né, entender. Então, as Entender coisas que essa têm... fase já passou, né? Exatamente. E pode até ter uma brincadeira ou outra, mas manter isso pode até prejudicá-lo, né? Exatamente. Para ele poder também saber saber que ele já passou, eu estou aqui se ele precisar, mas que ele precisa de voar, ele precisa de seguir, né? Ele precisa de seguir o caminho. Né? Sim, evoluir, né? Muito legal. Adriana, tá incrivelmente linda. A Anne, um beijo, minha querida. Apareceu aqui, mandou um beijado. Vamos falar de adoção. Ah, linda. Tá linda. O Maurício, novamente. Filha, esperança, amor, luz de vida renovada. Ricardo Costa. Também serei paizão. Também serei pai solo. Erasmo tem sido uma excelente referência. Você inspira muita gente. Lembre-se disso sempre. Abençoado seja, querido. Tudo a seu tempo, a Anne mandou. Amém, verdade. Quem mais? Nada como um pai professor. A Anne falando. Vou dizer para você. Mas é difícil. Que isso, é difícil. Não, eu entendo, mas para nós que, né, não temos essa pedagogia, metodologia, seja lá qual é o termo correto, é muito mais difícil, porque a gente chega com demanda que a gente não sabe como acessar. E se a gente entrega de uma forma e a criança não absorve, a gente fica frustrada. Eu me sinto frustrada. Poxa, mas não quer pintar? Ou então pinta o meio do desenho, não pinta as pontas do desenho. Eu tenho que ficar explicando, olha, mas aí fica mais bonitinho se a gente pintar as pontas também. Aí começa a fazer, aí daqui a pouco já rabisca pra fora, já não tem capricho, aí você já fala, meu Deus, porque você quer já queimar etapas, né? E aí não pode, tem que respeitar a etapa. Só que vocês, professores, mestres, graças a Deus, além da paciência, têm conhecimento dessas etapas. Nosso país, não. Então a gente já olha e fala assim, bom, no primeiro dia passou a linha, no segundo dia também, no terceiro dia já não vai mais passar a linha, porque eu já tô de saco cheio, entendeu? Mas aí aos poucos a gente vai administrando, a gente vai olhando e vai falar tudo bem, deixa pra lá, tentar mesmo tudo pra fora, e assim vai caminhando a humanidade. Já abri mão desse mérito. Não, mas é assim mesmo. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, que às vezes tem dias aqui que eu tô sentado e às vezes assim, lê uma palavrinha, aí leu a palavra. Quando vai ler de novo, já esqueceu. Aí eu falo assim, mas meu filho, você acabou de ler, porque você não... Assim, só que assim, a atenção dele é muito... como eu falei assim, até então, nunca teve ninguém por ele pra falar pra ele que estudar é importante. Né? Não foi despertado nisso. Só que eu tenho percebido muita evolução nele. Porque ele é uma criança inteligente. Ele é inteligente, não é porque é meu filho não, mas ele é inteligente. E assim, ele só precisa de ter atenção. A partir do momento... Hoje ele leu para mim 2 frases.
com dificuldade, mas leu. Sabe? E eu falei pra ele que até o final do ano ele vai estar lendo. Ele vai ler. Aí eu começo a falar assim, em nome de Jesus você vai ler. Ele começa a rir. Gente, cada um tem aí uma jornada a ser trilhada em casa. Bom, minha casa 117, eu sou Renata, não vi o começo da live, sou habilitada, estou na espera, que é tão dolorido esse tempo, imagina, me solidarizo a você, Renata, porque é difícil, né, você não ter um horizonte, você não ter, é que assim, a sorte sua é que você já está habilitada, e enquanto você está habilitada, muita coisa pode acontecer, como foi o caso do Erasmo, mas e quando você ainda está no processo onde está, né, a fase de entrevista, visita, cursos e afim. Aí não tem jeito, entendeu? Não tem como fazer buscativa, não tem como ser chamada pela fila. Aí é sentar e aguardar. A Anne, o Lilo até hoje não dorme direito. A Thaís dorme muito bem. Ela dorme cedo, né, filha? Acorda cedo. Ela é do dia, como eu. Graças a Deus. Vamos ver. Ele quer se sentir cuidado e seguro. Acho que ela está se referindo quando o momento que ele pede para você, né, lavar a cabeça dele ou até mesmo dormir na mesma cama. Bom, a Gabi Limacres. Erasmo é um irmão para mim. Eu fiquei imensamente feliz em ganhar um sobrinho. Acompanhei tudo de perto e vi a dedicação dele em realizar esse sonho de ser pai. Amigo, Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. A Gabi é minha amiga, minha irmã. Eu falo que ela é minha irmã. Vamos ver. Tem mais perguntas, gente. Tem um monte de coisa. Um abração. Maurício, novamente. Me perdoe, não vi o teu nome. Você também é uma mulher serena, forte e passa uma paz imensa. Obrigada. Meu nome é Luciana. Deus abençoe a tua vida, tua filha linda, saúde, sossego e sabedoria para conduzir por toda a vida. Gratidão, viu? Desejo para você o mesmo, o dobro que sabe. A Rô tá aí também. Eu vi você entrando, querida. Que mais? A gente tem 5 minutos. Você tem mais alguma consideração a fazer? Então, eu só dizer mesmo que como essa, né, eu esqueci o nome dessa. Qual foi o nome da moça mesmo que falou que tá Renata, que tá aguardando? Renata. Tá habilitada, Isso, Renata. Isso. Então, assim, se você não faz parte de algum grupo, sei lá, enfim, você busca e estuda bastante. Esse tempo que você está habilitada aí, vai se estudando, se preparando, vai buscando, vai fazendo um diário de bordo, todo dia você escreve alguma coisa, porque isso também vai tirando a sua ansiedade, sabe? Eu escrevi um livro infantil pro meu filho, sabe? Mas assim, eu escrevi, até falei pra ele assim, você precisa aprender a ler, e você tem que ler o livro que eu escrevi pra você. Aí ele começou a rir, né? Mas assim, eu digo para as pessoas que querem adotar, né, que elas continuem nesse caminho, né? Estudem bastante, se preparem, né? Porque assim, é muito importante você se preparar para quando o seu filho chegar, você estar bem seguro, né, de si, porque as demandas vão surgir, você precisa saber como lidar com aquela situação, né? Porque se você não estiver, por mais que, como eu falei, por mais que eu fique apreensivo com o ouvir do meu filho dizendo quando ele fizer 18 anos ele vai embora, mas eu dizer para ele que eu amo, e assim, se eu não tivesse ouvido de alguém que isso poderia acontecer, eu ia ficar muito frustrado, né? Ia ficar muito frustrado. Então, assim, busca, sabe? Vai buscar ajuda em grupos de apoio, né? Isso é muito importante para todos nós, entendeu? E dizer que se você está esperando o seu filho, continue firme, que essa hora vai chegar como chegou de todo mundo, né? Com certeza. Como diz a Anne, que os habilitados sejam atendidos. Bom, amém. Oi, ponto Teus, ele disse assim, tem idade certa para adotar? Eu tenho 20 anos. Talvez, como a Anne mesmo respondeu, né? Não tem assim uma idade certa. Tem a ver com o preparo de vida, que nem você viu o caso do Erasmo. Ele se estabilizou, tanto economicamente, acredito que emocionalmente, para poder estar sendo, né, um porto seguro para alguém.
Então, às vezes, não querendo criticar sua pouca idade, talvez você com 20 anos já tenha essa maturidade, mas é fazendo terapia que você talvez descubra se você está pronto ou não para adotar. Eu, antes, né, de pensar em adoção, fazia terapia. Na chegada da Tatá, continuei, mas mais espaçadamente, né, por conta de várias mudanças. Mas esse é o meu depoimento para vocês, hein? Eu já passei dos 40, então a minha adoção, minha maternagem, ela apareceu depois de muitas realizações pessoais, porque hoje eu posso dizer com toda certeza, eu já sou uma mulher realizada. A minha filha ela veio para completar essa realização. E eu acho que às vezes você pode ter, sim, um filho cedo, e aí você vai ter que às vezes escolher. Você vai querer viver o que a juventude te oferece, ou você vai querer ficar cuidando do seu filho, que não. Então, tudo isso acho que você tem que pôr na balança. Se você acha que você vai dar conta, ok. Se não, conversa com um terapeuta, faz, né, uma sessão aí, faz aí um processo para você entender se você já está pronto e aí seja feliz. Só lembrando que na sua idade é levado em consideração a diferença da adoção. O pretendente à adoção tem que ter no mínimo 16 anos de diferença. Então você com 20 só conseguiria adotar um bebê, por exemplo. Você não conseguiria adotar uma criança de 7 anos, porque você não tem 16 anos de diferença. Vamos ver. A Ju Mesquita. Ai, aqui tem 1 ano que entramos com os papéis e nada acontece, só o curso, é muita ansiedade não poder fazer nada. Pois é de vocês que eu tenho um pouco de dó, porque eu sei que vocês devem estar sofrendo, porque para quem não sabe, o fórum está trabalhando remotamente, né, como vocês viram o caso do Erasmo, mas é uma coisa que assim, não tem muito como, né, lidar. Gente, a live vai acabar daqui a pouquinho. Quero muito agradecer a você, Erasmo, que abriu seu coração pra gente aqui no canal da Adoção. Quero agradecer vocês que participaram da live, contribuindo para esse encontro de amor. Gratidão a vocês. E quem não conhecia o canal da Adoção, por favor, conheça, siga, recomenda. Nós temos perfis aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Inclusive temos lives antigas lá. Então, por favor, corre lá, vai assistir, tem muitas histórias bacanas para vocês. Isso, gente. Estamos aí, né, na vida, pensando em como melhorar esse mundo através do amor. Hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Lembre-se de levantar essa bandeira do amor sempre. Né, Erasmo? Exatamente. Eu que agradeço então, você. Beijo. Tá, um beijão, fica com Deus. Não, quero agradecer você mais uma vez e que você continue com esse trabalho, né, com esse propósito de levar, né, fazer sempre essas lives aí, quando eu posso assisto, ou se não eu corro lá no YouTube e assisto, né, é muito, muito valoroso.